19 minutos, agora tem. Porra, Era fio pra não caramba. aparecia espaço pra nós conversar nesse celular, né, cara? Mas, Como é que você quer ser lembrado depois de você morrer? rapaz, não quero ser lembrado por hipótese nenhuma. Quer ser esquecido? Esquecido você de qualquer forma. Não sei como é que alguém pode pensar que vai ser lembrado. Porque eu tenho a impressão que ninguém se lembra dos seus mortos ou dos seus entes queridos como eu. É difícil achar. Eu nunca vi alguém que pensa como eu. Eu não sei porquê. Porque ninguém pensa igual. Sim, de certa maneira ninguém pensa igual, mas eu acho que ninguém pensa tanto. É nesse sentido que talvez eu queira dizer de intensidade. Depende. Então, porque eu penso todo dia. Dificilmente eu não me lembro de alguém num dia. Mas Principalmente alguém da é minha muito mãe, do complexo. meu pai, da minha irmã, talvez eu me lembre menos. Né? Muitas vezes em contato com ideias de muitas pessoas que já se foram, né? Mas quando você é questionado a respeito de como você vai querer ser lembrado, me dá a ideia de que você tem que abrir mão da vida para ser lembrado na morte. Que merda que é essa? É o mito do herói, Você acha? eu acho. Então, Porque quando a pessoa morre, tem todo tipo de fantasia. Sei. Exemplo, no velório, a pessoa pode ter sido ruim. Era a melhor pessoa do mundo. O Sim. fulano era bom. Fulano era dedicado. sim. Talvez seja o mito do Então, herói. por que o cara vai estar preocupado depois que ele morrer? É como a gente está conversando. Eu acho que você tem que estar preocupado enquanto você está por aqui, enquanto você está a caminho, porque depois que você foi, eu estava pensando inclusive hoje que as pessoas que estão comigo nas minhas memórias morrerão definitivamente. Então, eu penso que haverão vários enterros no mesmo enterro. Verdade. Do meu avô, da minha avó, porque quem mais poderá falar sobre essas pessoas? Só seus parentes mais próximos que tiverem a mesma memória. Mas será que Então, eles não guardaram? tem, porque se, por exemplo, seus filhos, suponhamos, eles não viram os avós, eles só conhecem por histórias que você conte, jamais eles vão ter a memória que você tem. Mas os outros parentes próximos seu, da mesma linhagem, ascendente... Especialmente se eles já tiverem ido, daí já era. Porque da parte do meu pai ascendente só tem a irmã, né? Os irmãos faleceram todos, meus avós, né? Então eu fico pensando como seria importante você saber disso, mas ao mesmo tempo quanto nós fantasiamos sobre essa situação toda, e fatalmente você vai ter lembrança ou você vai se recordar de uma pessoa pelo que ela não foi. Ela nunca foi, ela nunca teve coragem muitas vezes de ser o que ela é. Portanto, que eu vou te dizer, não tenho preocupação não com o que os outros vão pensar, porque você vai cair no esquecimento logo, largado em qualquer cova por aí. É que eu acredito que a gente vive pra morte. Sim? Quando eu digo vive pra morte, nesse sentido, tudo que a gente constrói é pra deixar o que é chamado de legado, Ou talvez dom. uma tentativa de permanecer, uma tentativa de se perpetuar. Porque você acha Quando que... você tem filhos, você faz uma tentativa de erigir monumentos para você mesmo. É exatamente por isso que a gente tem tantos livros de histórias contando a respeito de quê? Mortos, né? Eles são Sim. mortos, né? Porque se você só entra pra história, é Então morto. eu fico pensando que, logicamente, algumas pessoas serão mais facilmente esquecidas do que as outras. Como eu te dizia sobre Nietzsche, ele dizia que jamais gostaria de saber que estava sendo lembrado como um santo, que santo é a coisa mais mentirosa que tem. Ele queria ser lembrado como um palhaço. Eu não sei por que ele disse isso. E ele conseguiu. De uma certa maneira, ele é lembrado. Sim, porque de certa maneira também ele é um animador, um destruidor, é um divertimento o Nietzsche, né, cara? Então ele é um cara que ele também tinha como eu quero ser lembrado após a minha morte. Sim, ele tinha essa ideia, mas não estava seguro de como seria lembrado. Agora eu fico pensando, por que nós vamos ter uma preocupação com um negócio desse, né, cara? Mas ele traçou uma via para ser lembrado. Sim, todos nós, de certa maneira, estamos traçando uma via. Agora, se temos a consciência de que queremos ser lembrados, porque... Alguns são mais déspotas nesse pensamento e planejam. Alguns podem até ser planejados nesse sentido, mas eu confesso que eu penso mais no esquecimento das pessoas que estão comigo, do que propriamente em que se lembrem de mim por alguma coisa. Defunto vivo? Sei lá, eu acho que eu sou um defunto vivo, por isso que eu costumo brincar de vez em quando falando com alguém por aí, que eu sou um lobo zumbi, viu? Lobo zumbi. Lobo zumbi, cara. Que sentido? Zumbi à noite, sabe?
e ao mesmo tempo lobo, mano. Porque Por quê? o cara tem que ser veiaco, né? Nas situações que nós vivemos, é o que nós estávamos conversando, que às vezes eu tenho a percepção, como você falava da sua avó, que eu sou um ser meio premonitório. Não sei, que eu te falei que meu pai, ele parece que ele sabia que ia morrer. Em todas as narrativas que se fala sobre a semana anterior, né, de que ele morreu, e aí você falava sobre sua avó, né, que ela também, de certa maneira, tinha um certo bruxismo, né? Não um bruxismo daquele de ranger os dentes, mas é uma coisa mais relacionada com a bruxaria. A minha avó era do caralho. Sim, meu, aí é uma coisa 10, né, cara? Que isso me faz lembrar da minha avó também, de como ela me levava pra benzedeira, das plantas medicinais que haviam no quintal da minha casa. E hoje mesmo eu te dizia que no terreninho aí eu achei um hortelãzinho diferente. Então sua avó também tinha um pé na bruxaria. Minha avó tinha o pé na... Bruxaria popular brasileira. Pô, e a gente... Isso me faz lembrar que essas mulheres ou essas pessoas, elas eram inteligentes na Idade Média, né? E a religião simplesmente as reputava... Com malignas, né? Malignas, né? Por malignidade, por coisa do diabo, né, meu? E aí queimavam essas pessoas vivas. Mas eles queriam execrar a memória delas. Sim. E Porque também uma vingança, né, em praça pública. A pessoa ser execrada, ser executada em... Que parece a coisa de muitas situações mais antigas da igreja, né? Ou também tem outro sentido para isso, né? Como você quer ser lembrado, a igreja queria que as mulheres que tinham esses dons aí, ou seja lá o nome que queira dar, e realmente elas fossem lembradas de maneira negativa. Sim. E isso a gente vê na religião até hoje, né? Então, quem faz parte do nosso hall de membro é o santo. E eu estava até perguntando como que Jesus queria ser lembrado, como ele foi lembrado. Será que ele queria ser lembrado da maneira que ele é lembrado? Eu acho que não, rapaz. Assim como, por exemplo, Calvino não queria ser lembrado. Mas também ele... É uma sepultura que não é achada, segundo me consta. Sim, mas os escritos dele queria que ele já dava um tom de como ele queria ser lembrado, né? Talvez ele não queria ser idolatrado fisicamente, mas intelectualmente. É, por isso que talvez tenha aquela ideia lá na Bíblia de que o corpo de Moisés foi disputado. Talvez ele tinha uma síndrome mosaica, né? Meu corpo tem que sumir para não roubar a glória. Sei lá, pode ser. Narcisismo implantado. Porque é mais fácil o cara desaparecer do que de repente aparecer como um ser mortal qualquer. Porque ele não vira morto, né? Ele vira história, né? Ele vira mito, ele vira ideia, né? Sim. Que é muito pior, né? Tô pensando em acontecer isso comigo, escafederme. O que você acha? Eu acho que você tá ficando calvinista demais. Pô, escafederme, porque esse negócio de ser sepultado é a coisa mais nojenta que existe, na minha opinião, viu, meu? Sei lá. E realmente eu sou meio claustrofóbico, acho que eu vou... Mas aí entra contra a teoria do cara que você gosta, que ele diz que no velório é o melhor momento para trazer as memórias do morto, as curas, as curatividades da ideia real, para quando ele for enterrado, de fato, ele manter-se vivo dentro da sua história. Rapaz, você falou difícil agora, hein, cara? Você falou difícil. Falei, nem eu lembro mais o que eu falei, tão difícil que foi. Pô, eu tô tentando retroagir as suas palavras, por isso que esse canal aqui é um canal da conversa, né, meu? Agora nós não podemos nem retroagir essa conversa? Como assim, cara? Como que a gente vai ter que pausar, assistir esse trechinho pra voltar? Pra voltar essa vibe aí. É que ele diz na ideia dele que você tem que ter o seu morto ali pra falarem as verdades a respeito do que ele foi bom, do Mas que ele foi ninguém fala a ruim. verdade, porque ninguém conjuga a morte na primeira pessoa, segundo Martin Heidegger, no ofício fúnebre. Eu morro. Ninguém vai dizer eu morro lá, todo mundo fica como se a coisa realmente não tivesse nada a ver com eles, muitas vezes. Sim, mas isso é uma fuga, né? Porque todo mundo aqui tá prestando vestibular pra defunto, né? Sim, mas... Alguns vão demorar nesse todo vestibular. mundo tentando fugir, né, cara? Esse ninguém quer passar. Muito embora a coisa do cristianismo tente criar os bons morredores, né, cara? Ah, bom morredor. Os pregadores da morte, porque infelizmente eu ter que deixar de viver para ser lembrado depois que eu morrer da forma que as pessoas querem, ou da forma que o esquema, Mas eu acho que seja não é de só... qualquer sistema, preconize, fica difícil. Eu concordo que a gente tá pegando só o viés da religião, mas a política pensa Eu assim, quero a que se sociedade dane, meu, pensa presta assim. atenção. Esse é um pensamento também que já tá pré-formulado. Sim, mas eu quero que se dane, cara.
Tá entendendo, meu? E você? Lembre-se de mim do jeito que você quiser. Se não quiser lembrar também, nem eu tô lembrando. Quem disse? Quem garante? Não sei. Falou!